Tá. Programa de hoje, uma dupla de muito valor. Os sócios que resolveram democratizar e desmistificar o mundo dos investimentos. Eu sou Maria Tomada, eu adoro ter uma empresa de energia na carteira. Eles estão à frente do ecossistema educacional AGF. Remuneração de dividendos, tá. desconto, então a gente enxerga. Palmas para Felipe Ruiz e Luiz Bassi. Ó, Luiz e o Felipe, muito obrigado pela presença. Felipe tá aqui, a Luiz tá aqui. Já vou emendar a primeira pergunta, que é aquilo que a gente estava falando, que é da taxação das grandes fortunas. Que agora eles querem pegar 2% dos bilionários tal, no mundo inteiro e para a turma pagar esses 2%. Ei, isso vira ou não vira? Olha, eu não sei se vira ou não, né? Assim, falando principalmente de taxação de dividendos também, né? Os dividendos, eles não são taxados no Brasil desde 95, 96. E desde que isso ocorreu, se fala novamente em voltar a taxar os dividendos, né? Então, acho que entre na prática e falar e fazer acontecer tem um abismo, né? Agora, bilionário tem diversas opções de investimento, né? Se aqui não for tributariamente viável, esses recursos vão para fora, né? Então precisa fazer a conta direitinho para ver se realmente compensa e para ver se realmente vai ter um aumento da arrecadação. Mas você acha que o dinheiro no mundo está muito concentrado? Eu acho que o dinheiro no mundo, ele corre inevitavelmente para onde está o ganho, né? Hoje, boa parte dos recursos estão sendo alocados, por exemplo, nos Estados Unidos, muito por conta da grande atratividade que os bonds estão tendo por lá, né? Então, os juros. Exatamente, que os juros têm por lá. E é uma economia muito menos arriscada do que as economias emergentes. Se você tivesse dinheiro hoje, você manda para os Estados Unidos. Não, meu dinheiro está no Brasil. Porque os juros é alto aqui, ó. Então você torce pro Banco Central deixar a taxação alta. O Sami gosta lá. O Sami senta no Guarujá na cadeirinha, abre o laptop. Eu vou na granja. Pitangueiras é gostoso, lógico. Tem um monte de velho em Pitangueira só com o laptopzinho. Gostoso, né? Mas é assim. É assim, porque a gente estava falando, o Sami manja muito de economia, ele fala, esses juros altos é o preço que a gente paga pelo governo zoado do jeito que está. É isso. A ineficiência ela é sempre transferida, né? Então isso acaba... o juro alto do país é quase que algo estrutural nos últimos anos. Mas a gente sempre fala muito que nenhum país fecha a conta se você pagar um juro dessa natureza, desse tamanho. Então, a gente olha muito para a Bolsa, e eu tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso hoje, porque a gente acredita que a solução está na economia real. É o investimento do empresário, é o crescimento das grandes empresas, e é aí que está a grande solução. A solução, muitas vezes, para imediata, você falou, por exemplo, da taxação do rico. Essa é a solução prática, mas tipicamente errada, né? E a gente costuma privilegiar aquilo que a gente acredita que é o certo e que a longo prazo tem um efeito muito mais positivo para a economia como um todo. Muito bem. Falam bonito. Bom, não precisa nem falar que é filha do Barsi, o mestre Barsi. E ele já cantou uma bola, assim, obviamente ele é um cara de visão, de investimento, e ele já falava do varejo, linha branca, que Magalu poderia patinar, e a gente viu várias empresas tem um homem em falência aqui. O que vocês acham? Se existe uma esperança para essas empresas, para o varejo, ou vai continuar patinando no Brasil? Veja, eu acho que a gente tem que tentar aprender com a história, né? São poucas as histórias de empresas que foram grandes sucessos e que permaneceram vivas durante muitos anos, né? Então, a gente particularmente prefere investir em outros tipos de setores, né? Setores que existam perenidade. O que é isso, né? Que você tenha grandes chances de sobrevivência dessas empresas no futuro. Afinal, a gente está mirando a longo prazo aqui. Esse tipo de empresa geralmente pertence a 5 setores que é o BESH: bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Né? Quais outras características esses setores têm em comum? Previsibilidade de geração de caixa, boas distribuições de dividendos, né? O que é o dividendo? É a parcela do lucro que é distribuída para os seus sócios. E, por último, mas não menos importante, a correção ali das suas receitas pela inflação.
né? Num país de Isso inflação... é ação boa, né? Isso é ação uma empresa boa. de qualidade, Tá, exatamente. ação boa. O varejo ele tem uma característica inerente ao setor que é a ciclicidade. Tem uma dependência muito alta de taxa de juros, câmbio, disponibilidade de renda no bolso do consumidor, né? Então é um setor mais complicado para quem quer investir a longo prazo com foco em dividendos. Mas aí o cara que quiser, a aérea também... A aérea é outra complicada. É complicado. Mas aí você compra e joga a bucha pro outro, né? Joga pro trouxa. Compra Porque baixo tem muito e trouxa. vende rápido. A verdade é aquilo que a gente fala. O mundo ele é feito de trouxa e esperto. Isso tem que ter um equilíbrio. Sim. Combinação tem que ter uma combinação muito boa, porque aí quando ela está na combinação boa, tudo vai bem. Eles falam, nossa, está indo bem o Brasil. Por quê? Porque os trouxas e os espertos, eles estão trabalhando bem. Equilíbrio. Boa. Quando dá essa confusão que a gente tá, só que a gente nunca sabe quem são os trouxas. Mas a gente está incluso. Quem são os espertos? Quando você não Esse é o sabe, problema. tem uma grande chance De você ser, né? trouxa. Isso é o último a saber que você é trouxa, né, Exatamente. Samir? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado. Por isso que vocês ensinam essa... Democratizar o Que investimento. vocês democratizaram os investimentos, que vocês têm essa leva para as pessoas o conhecimento que é isso que vocês estão falando. É mais ou menos isso, né? É bem isso. Quando a gente fala de perenidade de uma empresa ou de um setor, não necessariamente significa que empresas do setor de varejo ou companhias aéreas não sejam perenes. Existem casos, obviamente, mas são empresas que operam numa situação de margens reduzidas. Você precisa ter uma gestão muito detalhada e comprometida ali no dia a dia para fazer a empresa dar lucro. Você pega uma companhia aérea, você tem guerra de preços entre as empresas que estão no setor. Você tem custos em dólar, ligado a commodity. Então, é um negócio muito complexo para dar lucro. Quanto menos ainda para pagar dividendo. Então, a gente gosta do contrário. A gente gosta da previsibilidade. Aquelas empresas que atuam em setores protegidos, barreira de entrada, etc., que acabam tendo uma geração de caixa mais previsível e, consequentemente, distribuindo dividendos com essa previsibilidade. Tem um break? Tem um breakzinho? Então vamos fazer um break agora. O papo tá bom, hein? Sim. Ó, põe aí as redes sociais, ruiz.felipe, que é as redes sociais, e luize.barce. Ações Ações garantem, é isso? @ações garantem. @ações garantem, que é o Instagram deles aqui na programação da Jovem Pan. Vou fazer o break rapidinho e a gente continua já na plataforma de rádio. A gente continua nas outras. Vai lá, Reginaldinho. Pois não, Samito. Não, é difícil. O trabalho deles é muito difícil. Prever quais ações vão subir é muito difícil, até porque tem uma questão também de lei de mercado, que se todo mundo enxerga que aquela ação é boa, o preço dela já sobe hoje, você não vai ganhar no longo prazo. Então você precisa ter uma visão que seja boa e que esteja mais certa que o mercado. E aí é um desafio. Profissionais vivem tentando, alguns conseguem, outros não. E também tem o caso da renda fixa aqui no Brasil, que acho que ninguém gostaria, o Emílio brinca, mas claro que para o país seria melhor uma taxa de juros baixa, mas infelizmente as contas públicas e outros problemas não permitem que tenhamos isso. E isso não é de hoje. Historicamente, a taxa de juros brasileira é muito alta. A Bolsa perde no longo prazo, na média, não quer dizer que a ação dele perdeu, mas na média ela perde a renda fixa para vários períodos, inclusive períodos longos, o que é um paradoxo das finanças, porque ele fala assim, vai no longo prazo, que no longo prazo você vai ganhar dinheiro. E aí eu ia perguntar o seguinte para vocês, deve ter gente muito feliz com o trabalho de vocês e gente muito brava. O vinheteiro mandou no grupo aqui do Pânico. O vinheteiro, um abraço pro vinheteiro. Ele tá puto com vocês. Olha o que ele falou. Gostaria de saber, ele, tá? Não sou eu. Se o senhor Felipe Ruiz tem muita devolução na venda de cursos. Pois ele me deu indicação de comprar 180 mil reais em Oi, que viraram 5 mil reais. Se todo mundo seguir as dicas do Felipe, vai ficar rico ou vai ficar pobre que nem eu, vinheteiro? Ele mandou até um print que eu não sei o que é. Ele não bate muito bem. Ele não bate muito bem, mas não. ele perdeu dinheiro, tá bravo. Aí eu queria saber o que aconteceu com o vinheteiro,
Porque eu procurei aqui para ter. Ele tá na França. Ele falou, a internet não tá aqui. tão mal assim, né? Não tá mal. Não tá, só tá bravo. Ele falou, a internet está pútrida. Pútrida, ele falou. Aqui, e aí eu tentei, vi que vocês fizeram um podcast juntos, aí não entendi mais nada, eu falei, melhor perguntar. O Fabrício é um amigo de infância, eu conheço o Fabrício de moleque, Coitado estamos dele. junto. E assim, quando a gente fala de bolsa, você tem que olhar não para uma ação. Eu não estou investindo em ações, eu não estou investindo no Ibovespa. Eu estou escolhendo projetos que eu acredito que para o futuro vão fazer sentido e que vão me trazer um retorno adequado. A partir daí você vai fazer uma composição de uma carteira. Algumas empresas mais arriscadas, outras mais seguras. E, é claro, vão ter as vencedoras e vão diversificação. ter outras Não tem bala de prata, né? Não tem bala de prata. É. Agora, assim, o dinheiro que entra na bolsa é uma coisa que a gente sempre fala. Você não pode precisar dele no curto prazo. Porque se você precisa, inevitavelmente você vai acabar tomando uma decisão equivocada e vendendo no momento que você deveria comprar. A hora que está todo mundo falando que a bolsa é ruim, é justamente a hora que você deveria olhar com mais carinho, porque as ações estão mais descontadas. Então, é isso que eles falam. E a turma faz justamente o contrário. Exatamente. O cara, ele joga o oposto. A bolsa está subindo, ele vai e compra. Exato. Quando está caindo, é o momento de você comprar, porque é ali que você vai realizar lucro para frente. Posição. Você está comprando uma participação barata. Mas o curso, vocês ensinam isso? A nossa empresa, o AGF, a gente tem duas verticais. A gente tem o educacional, onde a gente tem cursos, desde curso básico até MBA, por exemplo. Recentemente a gente fechou uma parceria com a Universidade de Colômbia. E a gente tem uma plataforma, um aplicativo, que é voltado para a pessoa física que quer construir uma carteira geradora de renda. Tá. Então, a pessoa que não tem experiência e não conhece esse mundo, a gente se propõe justamente a, de uma forma bastante intuitiva, transmitir essa jornada para você e fazer você permanecer lá. Legal. O que é o mais difícil. Mas aí é o que? É o cara viver com essa carteira. Por exemplo, eu vou sair daqui. Me encheu, só quero... Tem patrimônio. Então, eu tenho o quê? Uma carteira. Eu fico lá no Guarujá. Perfeito. Vou lá no Guarujá, tenho meu laptopzinho, entro lá e esse dinheiro vai me manter, vai manter a minha vida. É isso. A ideia é que você monte um portfólio com ações que, ao longo do tempo, te gerem uma renda passiva, que serão fruto desses dividendos. Você pode fazer isso imediatamente, se você tiver a grana para já montar a sua carteira previdenciária, ou se você não tiver a grana agora, você dilui isso em aportes mensais ao longo do tempo. Então, é justamente isso que a gente defende, você comparar o investimento em ações, assim como o americano faz, com investimento previdenciário de longo prazo. Não como uma aposta, né, como a grande maioria dos brasileiros enxergam a bolsa, né? O Sami comentou sobre uma estatística muito interessante, né, do Ibovespa não ganhar do CDI nos últimos anos, né? Isso é uma verdade, mas... Por outro lado, se a gente pega, por exemplo, a lista dos maiores bilionários do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo... Inevitavelmente ali vai ter um investidor de bolsa. Um dono de empresa listada. Então, nem todo investidor de bolsa vai ficar milionário ou bilionário, mas sempre tem um investidor de bolsa ali. Então, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente assistindo o filme, você vê lá o cara fala, não, ele tem um fundo aqui, não tem aposentadoria. Lá não tem INSS, né? Aqui tem INSS. Os juízes aí ganham. Eles aposentam bem, porque eles aposentam. Só no Brasil tem isso. Eles se aposentam com o salário da vida. Que é lindo o salário da vida. Aqui não tem, lá nos Estados Unidos não tem isso. Então, mas isso é possível? É possível você fazer isso na sua vida? Projetar uma aposentadoria com esse esquema de vocês? É possível? A gente sempre fala que a bolsa não enriquece ninguém no curto prazo. Então, a gente não propõe a mostrar para você um caminho onde você vai dar aquela grande tacada e se aposentar. Pelo contrário, a gente propõe que você pegue parte da sua renda ativa, ou seja, o seu salário, reserve um pedaço daquilo e aporte em boas empresas. Essas empresas, ações de boas empresas que você comprou, vão gerar dividendos, que é uma parcela do lucro delas distribuída. Perfeito. Você pega esse dividendo e reinveste. Nem sempre na mesma ação, pode ser em outra. Diversifica. E isso ao longo do tempo, exatamente. Ao longo do tempo, vai te proporcionar uma carteira de renda que pode eventualmente fazer você viver de renda,
mas minimamente ela vai te ajudar a não depender do INSS. Entendi. Que eu acho que já é um grande problema. Então, que é uma coisa que vai acabar, Você vai criar a sua própria previdência. É isso que a gente se propõe a fazer. Que é o futuro. O futuro é assim, né? Você que vai ter que se virar para... Pois é. Não é um cassino, Emílio. Por exemplo, o seu pai é um cara que começou como engraxate. E quanto ele ganha de dividendos por mês hoje? Já caiu um pouco desde a última vez que a gente se falou, mas são R$505 mil por dia. R$505 mil por dia. 2023. De novo, não é que ele fica... Não é para apostar, mas foi com ações que tiveram longo prazo. Por exemplo, tem a Sabesp agora. Privatizou. Você pode comprar ações. Acho que está dentro da linha de raciocínio de vocês ou não? Está dentro da linha de raciocínio, mas eu acho que nesse preço já fugiu um pouco, né? Veja bem, o meu pai, ele demorou, para quem não conhece o Luiz Barsi, um dos maiores investidores, pessoas físicas da nossa bolsa, ele demorou 55 anos para atingir essa renda de R$505 mil por dia, né? Também usando uma estatística, inclusive, do Sami, que eu gosto muito de mostrar nas minhas palestras, você fala sobre aquilo, né? A probabilidade de você ganhar dinheiro na bolsa em 1 mês, 3 meses, 1 ano ou 3 anos, ela é praticamente a mesma, varia entre 50% a 56%. 5 anos investindo, a sua chance de ganhar já sobe para 65%. 10 anos, sua chance de ganhar já sobe para 70%. 20 anos, as suas chances de ganhar são de 100%. Só que, qual é o grande pulo do gato? Ninguém quer esperar 20 anos. Perfeito. E aí que vem aquela frase do Warren Buffett, né? Por que ninguém me copia? Porque ninguém quer ficar rico devagar. Né? Então essa é a proposta quer dar uma que a gente tacada, aplica. né? Exatamente, quer dar uma grande tacada. Isso na bolsa, infelizmente, Mas não existe. isso é que é gostoso. Uma tacada. Assim. Atacada. Porra, atacada. Dormiu pobre, acordou rico. Isso que é. Mas é verdade isso aí. Então, tá no planejamento. Tem que se planejar. Exatamente. Se você conseguir fazer um planejamento de 20 anos, é plenamente possível. A gente já rodou vários estudos com carteiras diversificadas em várias empresas dos setores que a gente comentou, e sempre aparece ali o mesmo número, né? Uma espécie de zona de arrebentação. É muito comum que você comece a ver os resultados da bola de neve, ou seja, os efeitos do juro composto, entre 5 e 8 anos de investimento constante. Tá? A partir desse momento, a gente tem o que a gente chama de esse efeito bola de neve, em que você já começa a receber o equivalente mensal em dividendos daquilo que você tira no seu bolso para aportar todos os meses. E daí em diante o negócio é exponencial. Quando ele vira um próprio negócio dele mesmo, exatamente. né? Isso, se retroalimenta. Juros sobre juros. Você pode que é o parar de tirar isso é juros sobre juros, né? Juros sobre juros, que é a 8ª maravilha do mundo, né? Já a diria ação que você comprou paga dividendo, com o dividendo da ação que você recebeu, você compra novas ações que vão gerar novos dividendos. E veja só que interessante, a gente gosta de fazer metas em quantidade de ações, não em valor que você tira do bolso. Por quê? O dividendo, ou seja, a parcela do lucro que é distribuída, ela é feita por ações. Então vamos pensar, um banco lá que distribua R$1 de dividendo a cada uma ação que você tiver. Se você tiver uma ação, você vai ganhar R$1. Se você tiver 10 ações, você vai ganhar R$10. Agora, faz a conta se você acumular milhões de ações ao longo do tempo. Você vai receber milhões de dividendos. Foi o que o Barsi fez. Então tem gente que coleciona carro, o Barsi coleciona ações. E ele deve gostar muito de números também, porque é isso que o Warren Buffett, ele não é o que o dinheiro traz, não quer barco nem nada, é o jogo do dinheiro, é o jogo da prazer de ganhar, não de gastar. É isso aí. É isso aí. Tem até o filme Psicologia, o livro Psicologia Financeira, vocês citam tanto aqui, e teve recente uma coisa que viralizou e polêmica, que foi o Pablo Marçal falando do estilo de vida do seu pai, não sei se você acompanhou. Ele falou, pô, o cara vai lá, tem todos esses dividendos, é um bilionário, anda de metrô, eu quero comprar minha Ferrari, helicóptero. O que você achou dessa declaração e como é que é? Eu acho que é normal as pessoas criticarem, né? Mas ele sempre foi uma pessoa que prezou pela frugalidade, né? Acho que muito parecido com a história do Warren Buffett. De novo, ele não fez isso para se tornar um milionário. Ele começou na bolsa para nunca mais voltar a ser pobre. Né? Então, da onde ele veio, o que ele tem hoje era inimaginável, ele nunca imaginou conquistar. Então, quem fala assim, parece que a gente, né, vive, né, na rua, mas não é assim. Ok, tudo bem, a gente anda de metrô, mas poxa, a gente tem um belo apartamento. Você faz viagens maravilhosas. Eu viajo pra caramba, sabe? Tenho plena consciência dos meus privilégios aí. Então, assim, ele vive uma vida simples e, mais importante, ele é feliz. E a felicidade, ela tem um componente, ela tá muito ligada ao poder que você tem de controlar os rumos da sua vida. Então, o dia que ele quiser comprar um barco, ele compra, mas não é isso que vai fazê-lo feliz, entende? Então, tá muito ligado a poder dizer não. O brasileiro é um bicho curioso, né? Porque ele vai pra Nova York, anda de metrô, vai pra Londres, anda de metrô. É verdade. Posta, não sei. Chega no Brasil, aí tem aversão, não pode.
pensar em falar nisso. Não é por aí. Se você tem a oportunidade de ter uma renda ali constante, e você faz o que você quiser, você não precisa ficar dando explicação para ninguém, né? Liberdade. Como que vocês avaliam as criptomoedas? Vocês recomendam no curso de vocês, nas conversas de vocês? O material que eu vejo de vocês é sempre orientado para ações, mais especificamente para pagadores de dividendo. Mas o que vocês falam quando alguém questiona sobre criptoativos? A gente se propõe a falar do que a gente mais entende, do que a gente acompanha a fundo, né, Sami? Antes de mais nada. Então, eu particularmente não acredito naquelas pessoas que, de acordo com o momento, fala que tem algo interessante. Então, agora o investimento é dólar, daqui a pouco é cripto, daqui a pouco vai virar não sei... Não, a gente acredita em ações independente do momento. Em alguns momentos você vai estar comprando mais, outros momentos você vai estar parado ou comprando menos. A cripto, em particular, nós sempre falamos que elas são uma realidade, a tecnologia por trás, blockchain e tal, é algo inegável que já trouxe benefícios enormes, tem evoluído, etc. A questão nós temos muita dificuldade de enxergar como um investimento. E por quê? Por um princípio muito básico. Quando a gente fala de ações, a gente sabe avaliar o quanto aquela empresa vale. Então, eu quero pagar R$1 por uma empresa que vale 2. Na criptomoeda, eu não tenho habilidade... Parâmetro, né? Não tem parâmetro para fazer isso. Então, pode ser incompetência nossa ou falta de interesse, mas eu acho que muita gente que está em cripto não sabe avaliar o real valor. Ela compra muito por conta daquele FOMO, do Fear of Missing Out, que você não quer ter aquela dor de corno famosa de ver todo mundo ganhando e não fazer parte, exatamente. Eu parto de uma premissa muito simples de que toda a riqueza é gerada e distribuída no mundo através de empresas, né? Então, o dia que criptomoeda for o normal, né, a gente não tiver mais outro tipo de moeda, ao ter empresas, receberei o meu dividendo em criptomoedas, por que não? Né? Então, tendo a não me preocupar muito com isso no curto prazo. Mas respeitamos, tá? Não, 100%. Agora, liberdade. Pouco, tá? Vocês poderiam diversificar um pouco. Não posso me meter na vida de vocês. Se é para colocar não tantos ovos, não, você pode colocar uma parcela do seu investimento. É verdade. A verdade é. Não tem como falar que criptomoeda, o pai rico e pai pobre agora defendeu uma tese que criptomoeda e a gente viu que é exponencial. Agora, o que as pessoas fazem, a discussão aqui é apostar tudo, igual o Vinheteiro colocou nas ações da Oi. O cara possivelmente vai se ferrar. Mas que cresceu, cresceu. Não, mas o Vinheteiro só falou da que caiu. Manda ele perguntar aí, Banco do Brasil. Banco do Brasil que a gente mandou ele comprar. O que aconteceu? Deixa eu falar. O vinheteiro, ele faz isso para dar cliques. Exato. Eu conheço o vinheteiro. A gente conhece bem. O vinheteiro é bilionário. O vinheteiro tem um prédio dele. Isso é verdade. Não é um apartamento. O prédio inteiro é dele. Criado no carpete pela mamãe e o papai. Tem pepita de ouro na casa dele, tem urânio. Lago. Eu não sei, teve aquele negócio que os caras compravam uma peça, um pedaço do quadro. NFT? Aí o cara, temos o NFT, você compra o quadro. Eu falei, mas pera lá, pô. Quadro do macaco do Neymar. O quadro do macaquinho do Neymar. O quadro do macaco do Neymar. Aí compra o quê? Você tem terrenos no metaverso. Não, tinha terreno no metaverso. Aí tinha um cara lá, ele falou, não, você tem que comprar o terreno, põe lá o Pânico no metaverso. Eu falei, não tem isso. Deixa o Pânico aqui. Isso não vai dar certo. Isso não deu. Tinha aquele Second Life também, não deu certo. Eu sou da época... Os caras vendiam terreno na Lua. Quando o homem foi para a Lua, era mais ou menos isso. O homem foi para a Lua em 69. Ele pisou na Lua e aí aparecia o cara com a pastinha. Ele vinha com a pastinha e falava, tem aqui a Lua. Os caras compraram o terreno na Lua. Não tinha lá. Na areia do show da Madonna. Você assinava como é que chama lá? Transferência. Não, a transferência que tem lá. O ITBI? Você tinha a transferência imobiliária. No cartório. Ele fazia. Fazia um. Vendendo. Sim, tinha um título para você do terreno da Lua. Tem gente que vende também no céu. Você acredita nisso de comprar um quadrinho do macaco do Neymar? Porra, bicho. Eu falo, não é possível. Olha lá, ó. É esse aí, ó. Aí, ó. Quanto tá valendo agora? Eu vou fazer o NFT. Não sei o que é. O que é isso aí? O que é isso aí? Experimente dizer para um ser delirante que o delírio dele não existe. Não adianta. Tem que deixar a pessoa
fazer e tentar ensinar pela repetição, né? Aqui no Brasil também a gente tem uma estatística muito interessante, né? Como o nosso povo gosta de apostar, né? Então, olhem só, 17%, de acordo com a Datafolha, 17% dos beneficiários do Bolsa Família apostaram pelo menos R$100 por mês em 2023. Dos que não são beneficiários do Bolsa Família, a média mensal de apostas é de R$263, que equivale a 20% do salário mínimo. Entendi. Então, o que acredita fazer? na sorte. Né? Exato, acredita na sorte. Mas aqui a gente tem um problema muito grande. Se a gente tem uma unha encravada, a gente vai lá e tenta arrancar o dedo fora. Você tem que tratar o problema. Qual que é o problema? A péssima distribuição de renda que a gente tem. Segundo, a péssima educação financeira de base que a gente tem. Né? Então, mas esse negócio aí, se a gente vê lá esse quadro, é o quê? É muito dinheiro ocioso? Isso foi... É muito dinheiro que está parado. Isso foi isso foi um sintoma daquele momento de excesso de liquidez, juro baixíssimo, tal. Não tenho que qualquer coisa passa a ser interessante. Mas aí voltando para os fundamentos, é aquilo que a gente estava falando. Como que você define o valor de um negócio desse? Você não sabe. Então você está pagando algo na expectativa que no futuro você vai poder vender para alguém por um preço maior. Tá. E que é muito diferente do que a gente pensa. Se você compra uma ação que ela vale 10 e você está pagando 5, está pagando 3, você está correndo um nível de risco muito menor. Só que você vai ter que ter a paciência, a disciplina ali para manter aquele investimento e esperar que essas duas coisas acabem convergendo, preço e valor. A grande dificuldade é você... Porque quando está valendo 3 e você fala vale 10, ou o mercado está errado ou você está errado. A grande questão é você falar assim, eu tenho confiança, eu tenho fundamentos para isso, porque se você tiver certo, obviamente, você vai ver caminhar de 3 para 10. Se tiver errado, pode, ao invés de caminhar para 10, pode caminhar para 10 centavos. Não, então, mas isso é expectativa, mas o valor ele está na finitude de um produto, certo? Perfeito. O que é? Você compra um produto... Por exemplo, essa moeda digital aí, ela tinha um valor, tinha um Bitcoin, o Bitcoin. O Bitcoin ele ia acabar. E aí todo mundo, mas apareceu a escassez. Aí apareceu outra. NFT, agora já tem outra. Ethereum. Tem vários. Agora já tem um monte dessa moeda. Para onde vai isso? Eu não vejo como comprar alguma coisa com essas moedas. Eu tenho lá dinheiro. Não, a gente tem o pendrive. Sim. Não, era no papel. Ganhou. A chave tá no papel. O Emílio comprou em 2010 Bitcoin. Mas nem sei. Tá num livro. Tá num livro. Eu vou fazer um break. O assunto é muito bom. Tem a rede social deles para você. Evidentemente, a gente tá fazendo um papo aqui muito gostoso com a Luiz Barsi e o Ruiz.Felipe. A rede social é luiz.barsi e ruiz.felipe. E Ações Garantem o canal para você poder seguir. Vamos fazer o break? Então manda lá, Reginaldinho. Tem perguntas? Tem várias. Pô, a gente podia ficar a tarde inteira. Eu conheço a Luiz aí há muito tempo, estou conhecendo o Filipão aqui também, e é Ações que Garantem o Futuro. Esse era o nome... é o mantra de vocês. Vai ter um documentário que vocês estão produzindo, eu queria que vocês falassem aí, que é o INSS, a bomba relógio. Exatamente. O documentário ele já está no ar, né? O nosso intuito, obviamente, não é demonizar o INSS, que na verdade tem um cunho social muito nobre e muito importante, mas a verdade é que a gente está falhando boa parte dessas pessoas, porque existe, imagina, desde a década de 70, quando o Barsi começou a investir na Bolsa, né, já se questionava se o INSS seria suficiente, né, para trazer bons recursos ali para a sua população. Então, o nosso intuito com esse documentário é justamente mostrar que arriscado não é você investir em ações, arriscado é você depender do governo. Boa. Né? Então, cabe a cada um de nós pensarmos aí em como fazer uma poupança e investir bem o nosso dinheiro para o longo prazo para ter uma renda passiva digna. Né? E dá para fazer isso, né? Dá para guardar um dinheirinho, mas tem aquilo que você falou, né? Tem que esperar 10 anos no mínimo para você começar a ver, a sentir o negócio, né? Acho que princípios muito básicos, né? Você só vai investir se você gastar menos do que você ganha. Tipicamente, a pessoa, ela recebe o salário, gasta em tudo que ela pode, as necessidades básicas, etc. Se sobrar alguma coisa, aí ela vai pensar em investir.
a gente propõe a pessoa fazer exatamente o contrário. Reserva uma parcela do teu salário todo mês, faça chuva ou faça sol, e você vai comprar aquela melhor ação do momento. Aqui vai te indicar algumas características específicas para você ter a constância dos aportes. Isso é muito importante. Para você, ou seja, quando a gente compara Ibovespa ou qualquer outro investimento, etc., a longo prazo, você pode comprar, esperar e ver ele maturando, ou você pode aproveitar aqueles bons momentos, que são momentos de maior estresse na economia, momento de questionamento como o que a gente está tendo agora, para comprar participações em empresas pagando mais barato. E no fim você acaba comprando um dividendo mais barato. No fundo, Emílio, o Barsi fala muito isso. Quando ele estabeleceu essa estratégia lá atrás, ele quis replicar o comportamento dos controladores, dos donos das empresas. O que o controlador faz? Ele não fica comprando na baixa e vendendo na alta a ação da empresa dele. Ele simplesmente pega um pedaço do lucro gerado pela empresa e põe no bolso. Ou compra mais em momentos que aproveita momentos de estresse para aumentar a participação dele, pagando barato. Então, mas agora mudou totalmente essas empresas. Eu assisti aquele documentário que você falou lá do ingresso de cinema. Legal, o Movie Pass, Movie Crash. Pass. É sensacional esse Movie Pass, documentário. porque agora essas empresas novas, o cara não tá nem aí. A empresa tá dando prejuízo e ele fica investindo na empresa. Essas empresas de... Como é que chama lá do que eles falam? É uma startup. Startup que é dinossauro. Como é que é? Unicórnio. Unicórnio. Ele falou, não, a minha empresa é um unicórnio. Aí você fala, não, mas essa empresa, os caras fazendo tudo errado. E vendendo pra caramba. E aí quebra. Porra! Essas empresas são assim. Não são assim? Essas novas. Não, é que de 10, essas uma vai novas. mudar. Na verdade é o seguinte, o cara vai investir. Essa de música dá prejuízo. Eu sei, mas o cara dá prejuízo essa de música, todo mundo tem. Spotify dá prejuízo. Todo mundo tem esta merda. Sabe qual é o X da Eu não questão? pago, eu pego com comercial. Mas Fica tem uma gente- mulher falando. Tem gente que paga, sabe por quê? Porque não quer um bom investimento, quer uma boa história para contar. Sim, mas como é que Você vive entende? isso? Não, mas não vive, você tem que fugir desse tipo de coisa que tá na moda. Aquela WeWork. Pois é, então Esse cara é um xarope. Mas isso foi... N Não, mas não é, exemplos, mas né? a empresa você acreditava quando você só vê a coisa indo pra frente. Pois é, mas são teses de investimento sexys. Por isso que eu sempre falo, as pessoas querem uma boa história para contar. Olha, investi nessa e multiplicou por 1000. A nossa proposta ela é diferente. Investir em bolsa, investir em ações tem que ser chato. Você quer diversão, você vai para Las Vegas, você vai para Disney, você vai fazer outra coisa. Tem que ser monótono. Investe o que você pode, todos os meses. Petróleo, essas coisas. Pode ser também, mas em empresas que gerem renda, que paguem dividendo. Banco do Brasil, Banco coisa do Brasil. triste. O dia que Banco do Brasil... Triste comprar um Banco do Brasil. Não é sexy. Porra, o Banco do Brasil tem 100 Você lembra do anos. caixa, o lugar, um carpete Puta, o Banco verde. do Brasil. Não, o Banco do Brasil é bom. Você entra no Banco do Brasil, tem um caixa. Um xerox, uma máquina de xerox que não imprime. Mas é o que... Eu entendi. Mas é o que dá dinheiro, Eu entende? entendi. É ter esse pensamento. Exato, É falar, exato. eu sou o dono dessa empresa. E isso tem que dar lucro para... E se ela é desprezada, muitas vezes é até mais atrativo, porque fica largado lá, fica mais barato ainda. Pô, bacana. Mas isso que você está falando dessas empresas que não geram caixa, não geram lucro e fizeram essa farra toda, o WeWork é um exemplo, é mais um sintoma de um período de juros muito baixos. Isso acaba, existe um processo de seleção natural ao longo do tempo que vai reorganizando essas coisas. O juro alto acaba sendo um custo de oportunidade. O cara fala, por que eu vou apostar numa empresa que não tem perspectiva nenhuma só pelo oba-oba, ao invés de deixar meu dinheiro estacionado lá na renda E não fixa? me arriscar. E não me arriscar, Exatamente. exatamente. Pô, muito legal. Uma aula, hein? Uma aula. Eu vou fazer o curso. Como é que faz? Ações Garantem, entra lá. AGF, isso. AGF, isso aí. AGF, Ações Garantem, entra lá, tem todo o caminho para você e tem as redes sociais do Ruiz, essa simpatia, ruiz.felipe e a luiz.barce. Muito bom. obrigado por vocês terem Demais. vindo, muito Boa. bacana. A gente muito... que agradece. Obrigado pelo convite. Precisamos marcar outro dia aí, porque Valeu. o papo, Com esse papo certeza. vai Trazer o longe. Barsi aqui Tem que também. trazer o Barsi. vamos. O Barça o Barça manja, né? Boa, obrigado, Obrigado. viu? Obrigado. Muito bem. Vocês. Valeu. Professor, temos